Você não se lembra, e é exatamente isso que eles queriam. Você nasceu, mas não foi apenas o seu corpo que veio ao mundo. Algo muito maior, muito mais antigo, atravessou o portal. Sua alma carregava memórias que não pertenciam a este tempo. Fragmentos de outras vidas, outros planos, outros nomes. Mas assim que você respirou o primeiro ar, algo aconteceu. Como uma névoa densa, um esquecimento foi imposto. Não por acidente, mas por um sistema invisível que sabia que, se você lembrasse, nada poderia te controlar. O esquecimento não veio de uma só vez. Ele foi costurado com precisão cirúrgica nos pequenos gestos. Nos isso não pode, nos isso é bobagem, nos cresça, pare de imaginar. A sua infância foi o campo de guerra mais espiritual que você já viveu. E você nem percebeu. Cada vez que sonhava com algo absurdo, alguém te puxava de volta para a realidade. Mas não era a realidade, era a prisão. E o mais perverso, eles te fizeram acreditar que isso era normal, que isso era crescer, que isso era amadurecer. O véu foi tecido com afeto distorcido, com regras culturais, com medos herdados de gerações que também se esqueceram de quem são. Assim você cresceu e passou a chamar o cárcere de lar. Você aceitou o nome que te deram, o corpo que disseram que era o seu, o destino que parecia ser o único possível, mas algo dentro de você nunca aceitou. Quantas vezes você olhou para o céu e sentiu que estava longe de casa, mesmo estando no próprio quarto? Quantas vezes o silêncio te abraçou de um jeito que nenhuma palavra conseguiu? Quantas vezes você sentiu que era estranho demais, sensível demais, intenso demais? Como se tivesse vindo de outro mundo. Esses não eram defeitos, eram pistas, lapsus da sua origem, ecos da verdade que ainda sussurra por entre os véus. Mas o véu é ardiloso. Ele não é feito apenas de esquecimento, ele é feito de distração. Ele te dá um corpo para cuidar, uma rotina para seguir, contas para pagar, status para perseguir, enquanto rouba, dia após dia, a sua conexão com o invisível, a sua centelha, a sua lembrança. E talvez hoje, neste exato instante, você esteja sentindo isso de novo, aquela inquietação estranha, aquela voz que não cala, aquela sensação de que algo está faltando, mesmo com tudo no lugar. Essa sensação não é um problema, é o convite, é a alma batendo a porta da consciência dizendo: acorda. Acorda porque já foi tempo demais dormindo. Acorda porque o véu está mais fino. Acorda porque você não veio aqui para obedecer. Você veio para lembrar, mas lembrar dói, porque antes da lembrança vem a destruição. E é exatamente isso que começa a acontecer no próximo passo da jornada. Você cresceu em um mundo que já estava de olhos fechados e, sem perceber, foi ensinado a fazer o mesmo. Mas o mais cruel não foi o que te disseram diretamente. Foi aquilo que te ensinaram pelo silêncio, pelos olhares, pelos medos não ditos. O condicionamento que te adormece é sutil. Ele não grita, ele sussurra. Ele se esconde nos gestos de cuidado, nas regras da moral, nas verdades absolutas que ninguém ousa questionar. Você foi moldado para ser funcional, não livre. Treinado para se adaptar, não para transcender. Programado para sobreviver, não para lembrar. O sistema que criou esse mundo não precisa que você pense, sinta ou escolha de verdade. Ele só precisa que você cumpra funções, que seja previsível, que deseje o que todos desejam, que tema o que todos temem, que nunca olhe para dentro. Eles não te proibiram de despertar. Eles te ensinaram a rir disso. Isso é coisa de louco. É só imaginação. Essas coisas não existem e você acreditou. Como acreditar em algo que ninguém ao seu redor vê? Como defender um sentimento que não cabe em palavras? Como sustentar um chamado que te faz parecer fraco ou pior, estranho,
Foi assim que o condicionamento se infiltrou, como uma névoa invisível que entrou pelos poros da sua identidade. Você aprendeu o que era certo, o que era errado, o que era real, e construiu uma personalidade inteira baseada nesses moldes. Mas essa persona que você defende com tanto esforço é apenas uma máscara, uma proteção contra a dor de não se sentir pertencente, uma armadura forjada no medo. Só que o que você chama de vida normal é, na verdade, um transe coletivo. E há momentos, raros, mas sagrados, em que algo está lá dentro. Como se a alma gritasse por entre os muros do esquecimento. Isso não é você. Essa voz que você tenta calar com distrações está tentando te salvar. Mas o sistema sabe disso e por isso ele aperta, te dá mais entretenimento, mais obrigações, mais urgência, mais promessas de felicidade rápida, tudo para que você não pare. Porque se você parar, você sente. E sentir é perigoso, porque sentir te acorda. E quando você começa a acordar, começa também a ver as grades e perceber que elas nunca estiveram fora. Estavam dentro, estavam no que você acreditava ser verdade, no que você aceitava sem questionar, no que você dizia ser você, mas quem é você? Quando todas as ideias que te deram caem por terra, essa pergunta não é só um dilema, ela é um portal. E muitos têm medo de atravessar. Mas se você chegou até aqui, algo em você já atravessou. E é exatamente nesse momento que a alma começa a se mexer, começa a se lembrar, começa a voltar. Há um momento em que o mundo começa a perder o brilho e o invisível começa a brilhar de dentro. Você está vivendo sua vida, cumprindo obrigações, tentando se encaixar. Mas de repente, algo muda. Um cansaço que não é físico, uma angústia que não tem nome. Uma sensação estranha de que nada, absolutamente nada, faz mais sentido. Você tenta ignorar, tenta seguir como antes, mas não consegue, porque algo dentro de você começou a se mover. É o véu começando a rachar. A alma, por mais adormecida que esteja, nunca silencia completamente. Ela espera, ela observa e um dia ela chama, mas o chamado não vem como uma voz celestial. Ele vem como desconforto, como dor, como aquela pergunta que não sai da sua cabeça. Será que essa vida é tudo o que existe? Você sente como se estivesse perdendo o controle. Mas a verdade é que o controle é justamente o que está sendo arrancado, porque ele te prendia. O que está nascendo agora é a verdade crua, selvagem, sem maquiagem, e essa verdade vem com um preço, a demolição de tudo aquilo que você acreditava ser. As certezas começam a ruir. Os caminhos que antes eram seguros agora parecem vazios. E o silêncio começa a gritar. Você passa a perceber sinais, sonhos mais vívidos, repetições estranhas, sincronicidades demais para serem coincidência. O universo começa a usar tudo, pessoas, palavras, músicas, dores, para sussurrar. Acorda, e no início você resiste, porque despertar é assustador. É como nascer de novo, mas sem manual, sem colo, sem garantias. É ter que soltar a antiga identidade e caminhar no escuro confiando em algo que você mal consegue explicar. Mas o mais assustador é o que vem antes disso. É perceber que viveu uma vida inteira sob um encantamento. Que suas escolhas, seus pensamentos, suas crenças, não eram realmente seus. Eram programações, era o véu. E agora, com cada rachadura, um feixe de verdade começa a vazar. E dói, porque a luz incomoda olhos acostumados com a sombra, mas também liberta, porque, uma vez que você vê, você não pode mais desver. O chamado da alma não é um convite gentil, é um terremoto. Ele vai derrubar tudo aquilo que não for essencial e vai deixar você frente a frente com o que sempre existiu, mas que estava encoberto
pelo véu do esquecimento, da rotina, da obediência, mas agora o véu está rompendo e por trás dele você começa a ver o que realmente é. Aquilo que você evita sentir é exatamente o que está te controlando. Quando o véu começa a rachar e a alma responde ao chamado, uma nova etapa se inicia, uma etapa que poucos têm coragem de enfrentar, o confronto com o inconsciente. É aqui que você deixa de culpar o mundo, os outros, o destino, e começa a olhar para dentro, de verdade, sem filtro, sem fuga, sem anestesia. E o que você encontra assusta, porque lá, no fundo do seu ser, existem quartos escuros que você nunca quis abrir. Traumas esquecidos, memórias distorcidas, vergonhas enterradas, sentimentos que você engoliu, vozes que você calou, partes inteiras de quem você é, exiladas para manter uma aparência de equilíbrio. Mas o equilíbrio que o ego constrói é frágil. Ele treme diante da verdade. E quando você começa a acordar, não há mais como sustentar máscaras. As sombras emergem, sonhos estranhos, reações emocionais intensas, explosões de raiva, tristeza sem explicação. Tudo isso é o inconsciente batendo a porta, exigindo ser visto. Você começa a perceber padrões se repetindo, sabotagens, vícios emocionais, escolhas erradas em ciclos intermináveis. E dói admitir, parte de você quer continuar dormindo. Porque a sombra, quando ignorada, se sente segura, mas quando iluminada, ela se debate. E nesse embate, ou você se esconde de novo, ou atravessa. Essa travessia é solitária. É uma espécie de morte. A morte do personagem. A morte do eu ideal. A morte da ilusão de que você sempre esteve no controle. E o que sobra? Você, nu cru. Sem os escudos da mente. Apenas você e suas verdades não ditas. Mas aqui também mora a beleza, porque a sombra, ao ser olhada, começa a se transformar. Ela deixa de ser inimiga, passa a ser chave. Porque tudo o que você mais busca, liberdade, verdade, poder interior, está guardado exatamente onde você nunca quis olhar. Carl Jung disse: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida. E você vai chamá-lo de destino. E é isso que acontece com bilhões de pessoas todos os dias. Vivem no piloto automático. Repetem dores como se fossem azar. Se sentem vazias sem saber por quê. Mas agora você sabe. E isso muda tudo. O confronto com o inconsciente é o início da verdadeira alquimia. Porque é onde a dor vira sabedoria, onde o medo vira força, onde a sombra vira portal. Você está preparado para atravessá-lo? Você não está se perdendo, está apenas deixando de ser quem nunca foi. Chega um ponto na jornada em que não há mais para onde correr. A alma já respondeu ao chamado. A sombra já foi confrontada. E então, tudo o que você acreditava ser começa a se desintegrar. Não por fraqueza, mas por revelação. É a morte do falso eu, a máscara que você usava para se proteger de rejeições, julgamentos, expectativas, começa a cair. E com ela vão embora suas personas, o filho exemplar, o profissional competente, o espiritualista perfeito, o forte que nunca chora. Um por um, os papéis desmoronam, e no lugar deles, o silêncio. Um silêncio que assusta, porque pela primeira vez você não sabe mais quem é. Aquela identidade construída ao longo de uma vida inteira, com base no que esperavam de você, se dissolve diante dos seus olhos. E tudo o que resta é um vazio existencial. Esse vazio não é castigo, é espaço, é o útero da alma, o momento antes da criação. Mas o ego, desesperado por controle, chama isso de morte e tenta te puxar de volta, tenta te fazer correr para o conforto antigo, para os rótulos, para as distrações, para a versão de você que era aceitável. Mas você já viu demais, já sentiu demais, já atravessou portais que não têm volta e agora está nu diante de si mesmo, vulnerável,
exposto, assustado, porque tudo aquilo que te fazia se sentir alguém sumiu e por um momento parece que não sobrou nada. Mas esse nada é o campo, o espaço onde o novo você começa a emergir, só que ele não vem de fora. Não vem da aprovação dos outros, não vem de um novo nome, uma nova crença, um novo disfarce. Ele vem do profundo, ele vem do ser real, aquele que sempre esteve lá, mas que só agora tem espaço para se manifestar. E nesse processo você percebe algo brutalmente libertador. Você não é suas emoções, nem seus pensamentos, nem suas conquistas, nem suas feridas. Você é a consciência que observa tudo isso, silenciosa, eterna, intocável. A morte do falso eu é aterrorizante, mas é a única porta para o nascimento do ser verdadeiro. E uma vez atravessada, você nunca mais será o mesmo. Você não está se tornando algo novo. Está apenas se lembrando de quem sempre foi. Desde o seu primeiro suspiro, o mundo tentou te moldar. E ele foi bom nisso. Te ensinaram como falar, como agir, no que acreditar. Disseram o que era certo e errado, bonito e feio, permitido e proibido. Cada palavra, cada repreensão, cada aplauso, tudo foi uma ferramenta para programar sua mente. E o que antes era instinto virou condicionamento. O brilho espontâneo virou obediência. A intuição virou dúvida, a curiosidade virou medo. Você foi formatado para caber, para ser compreendido, para ser aceito. Mas a que custo o seu verdadeiro ser? Ficou enterrado, esquecido debaixo de camadas de personagens, regras sociais, crenças familiares e traumas infantis que você nem lembra mais. Mas ele está lá, sempre esteve. E agora, enquanto você assiste tudo o que não é real desmoronar, essa verdade esquecida começa a pulsar dentro de você como um eco distante. E não é confortável, porque lembrar quem você era antes de ser programado exige que você questione tudo o que te ensinaram. Exige que você olhe para a história da sua vida e pergunte: o que disso tudo realmente nasceu de mim? E o que foi apenas repetido? Você percebe que suas maiores inseguranças não são suas, são heranças emocionais, que seu senso de valor foi dado por sistemas que lucram com a sua baixa autoestima, que sua fé, sua sexualidade, seus desejos foram domesticados por religiões, governos e narrativas que queriam controle, não liberdade. E quando essa ficha cai, ela rasga. Rasga o peito, rasga a ilusão, rasga a programação, porque por trás da dor, por trás da confusão, por trás de tudo o que você acreditava ser, existe um ser puro, livre e ancestral. Um ser que se comunica com o invisível, que sente o campo, que conversa com o vento, com a água, com o tempo. Esse ser é você e ele está despertando, não para te transformar em algo novo, mas para te lembrar de algo muito antigo. De um saber que você carrega nos ossos, na pele, no sangue. Um saber que não foi aprendido, foi herdado. O véu que te separava dessa verdade está ruindo. E agora, você precisa decidir. Vai continuar reproduzindo a programação ou vai se lembrar do que você era antes dela? O mundo fora de você é apenas o reflexo do campo que vibra dentro de você. Depois da dor, do vazio e do confronto com o inconsciente, algo começa a mudar. No início, quase imperceptível. Um detalhe aqui, uma sincronicidade ali. Coincidências, que não são coincidências. Pessoas que desaparecem da sua vida sem explicação. Sinais que parecem feitos sob medida para você. Não é imaginação, é o campo respondendo. Quando você começa a lembrar quem realmente é, quando sua alma começa a tomar o lugar do ego como condutor da existência e o corpo começa a seguir o fluxo da consciência, o universo inteiro se reorganiza ao seu redor. As regras mudam, a Matrix enfraquece, o campo quântico, até então apenas uma teoria, passa a ser experiência. Você percebe que não precisa forçar nada,
Porque quando o corpo está limpo, presente, sagrado, quando a alma está escutada e desperta, e quando o campo é nutrido com intenção, silêncio e verdade, a realidade obedece, e o que antes parecia impossível começa a acontecer. Você pensa em alguém, e essa pessoa aparece. Você sente algo, e o mundo responde. Você solta o controle, e o que é seu chega. Mas não chega porque você pediu, chega porque você se tornou compatível. Você não está mais tentando manipular a realidade com a mente, você está vibrando a realidade com o ser. Isso assusta quem ainda está dormindo, porque aos olhos dos adormecidos tudo parece acaso, mas aos olhos do desperto tudo é código. A verdade é que o mundo externo sempre foi um espelho, um reflexo do que pulsa no invisível. Só que agora você parou de tentar mudar o espelho e começou a mudar a fonte, você mesmo. E com isso, tudo muda. Relacionamentos se alinham ou se rompem. Caminhos se abrem de formas inexplicáveis. A saúde melhora sem esforço. O tempo se comporta de forma diferente. Você entra em estados de fluxo, onde tudo parece guiado por uma inteligência que vai além da lógica, mas que nunca erra. É nesse momento que você entende. O despertar espiritual não é só uma jornada interna. Ele transforma o mundo físico, porque o mundo físico nunca foi sólido, sempre foi vibração. Você só precisava se lembrar. Agora que o corpo, a alma e o campo estão em coerência, o impossível se curva diante de você, e o que antes era resistência, agora é caminho. A realidade começa a mudar. Porque você mudou. Você não veio para aprender, você veio para lembrar, e agora a lembrança te consome. O véu cai, não como um estalo, mas como névoa que se dissipa. Um dia você acorda e tudo parece igual, mas nada mais é o mesmo. A densidade sumiu. O ruído externo não te afeta como antes. A ansiedade pela busca se dissolve, porque a busca acabou. Você lembrou. Não é algo que pode ser explicado, nem ensinado. É algo que só pode ser reconhecido por quem também já atravessou. Você se vê no espelho e, pela primeira vez, os olhos devolvem um olhar antigo, ancestral. Como se outra consciência, mais velha, mais sábia, mais ampla, estivesse olhando por trás dos seus. E é o seu eu essencial. Aquele que sempre existiu além dos nomes, dos corpos, das histórias, a centelha do todo que nunca se perdeu, mas que estava adormecida, esperando que você a lembrasse. Agora você sabe. Sabe que o tempo é uma ilusão, que o corpo é templo, mas não prisão, que a mente é ferramenta, mas não mestre. Sabe que você já esteve aqui antes, não nesta vida, não neste corpo, mas neste ciclo, neste plano, nesta missão. E a missão é uma só: lembrar e fazer lembrar. Você se torna o guardião da lembrança. Não por ego, mas porque você já foi o esquecido, já foi o perdido, já foi o prisioneiro do próprio medo. Agora sua presença é farol, seu silêncio é código, sua vibração é portal. Você não precisa convencer ninguém, porque a frequência que você emana já ativa memórias em outros. Pessoas começam a te procurar, a te ouvir, não pelo que você diz, mas pelo que você é. Você é a lembrança viva de que há algo além do véu, de que há propósito na dor, de que há luz na escuridão e de que a verdade nunca esteve fora, sempre esteve no fundo do ser. Neste ponto, o despertar se torna missão. E o caminho eterno, porque quem desperta não volta mais a dormir. Com gratidão profunda, encerramos mais essa jornada de consciência e despertar. Se essa mensagem tocou seu coração, te inspirou ou acendeu alguma centelha de lembrança, dentro de você, curta o vídeo e compartilhe com quem também está no caminho do despertar. Sua presença aqui faz toda a diferença.
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos que continuam desvendando os mistérios entre o visível e o invisível, entre o ser e o todo. E não saia agora do vídeo. Você encontrará 2 vídeos na tela final que se conectam profundamente com o que exploramos hoje. Escolha aquele que mais ressoar com sua alma e siga a jornada. Nos vemos no próximo vídeo. Nos encontramos lá, no tempo fora do tempo. Na verdade, por trás do véu.